Tem uma outra notícia. Dados do Conselho Nacional de Justiça revelam que quase metade dos presos em flagrante aqui no Brasil são soltos após as audiências de custódia. Os números contabilizados até agosto de 2024 relatam que foram realizadas 1.722.682 audiências de custódia no Brasil desde que foram implementadas em 2015 e que quase 679 mil casos foram concedidos a liberdade provisória ao acusado. O levantamento também aponta que em 10 anos de existência houve mais de 130 mil relatos de supostos maus-tratos ou torturas por parte dos policiais. São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul são os estados que mais realizam esse tipo de audiência. Chamar o delegado Palumbo, trazer análise em relação a esses números, mas para explicar também, nem todos estão habituados, delegado Palumbo, explica para o nosso público o que é a audiência de custódia, né? Esse instrumento em que aquele que foi detido é apresentado perante um juiz, né? E a depender da avaliação do juiz, o que pode acontecer com esse criminoso, aquela pessoa que foi detida por um policial. E também, claro, análise sobre esse número impressionante, né? Quase metade daqueles que passam por audiência de custódia acaba sendo liberado. Bom, a audiência de custódia, a princípio, ela nasceu através do Conselho Nacional de Justiça em 2015. Posteriormente, ela virou lei. Para que serve? Serve para dar voz para o preso. Quando a polícia prende alguém em flagrante ou vai cumprir um mandado de prisão, obrigatoriamente ela tem que levar esse preso, ela conduz esse preso até o fórum em menos de 24 horas. Se passar, se for 25 horas, o policial, o delegado, já responde por abuso de autoridade. E lá na audiência de custódia, vai se perguntar para o preso como você foi tratado, se te deram alimentação, como você foi algemado, se você foi xingado, se você foi torturado. E é claro que o preso, percebendo isso, mente. Ele é um criminoso. Então a palavra dele não deveria valer absolutamente nada. Para o preso, na audiência de custódia, não vai se perguntar por que ele cometeu o crime, se ele estava armado, não vai citar ele de outros processos que ele tem, e quando o preso não é citado de outros processos que já está aí tramitando, o processo fica suspenso. Ou seja, a audiência de custódia é uma porcaria que só serve para dar direito a criminoso, lamentavelmente. Eu posso falar isso porque eu fui parar na corregedoria pelo menos umas 10 vezes, porque todas as vezes que eu efetuava uma prisão em flagrante, algum preso reclamava de mim. Aí eu tinha que ir até a corregedoria, perdia o meu dia de folga, pagava um estacionamento caríssimo ali na Rua da Consolação e tinha que me explicar porque um preso reclamou para o juiz de que eu fui abusivo, de que eu cometi alguma irregularidade. Só que esse mesmo preso nunca respondeu por denunciação caluniosa, que é, por exemplo, acusar alguém e não ter provas para isso, mesmo com o IML negativo. O que é IML negativo? Todo preso no Brasil, ele passa obrigatoriamente por um médico que vai avaliar se ele teve uma lesão. Todas as vezes que eu fui chamado na corregedoria, não tinha lesão, mas fui chamado. Ou seja, nós estamos prestigiando o crime. Eles já sabem. Tanto é que no começo, Caniato, rapidamente, para finalizar, a audiência de custódia, quando foi implementada no estado de São Paulo, ela não acontecia no sábado, no domingo e nos feriados. Ela só acontecia de segunda a sexta. E certa vez eu prendi um sequestrador que me relatou que não cometia mais crime na sexta-feira. E eu perguntei por quê? Porque não tem audiência de custódia no sábado, então eu não vou poder acusar vocês e nem vou sair rapidamente. Ou seja, isso é uma vergonha. Nós estamos ajudando os criminosos. E enquanto isso, a vítima, qualquer um aqui que for roubado, pode ter certeza que vocês não vão passar no Poder Judiciário e ninguém vai perguntar como vocês foram tratados. A notícia em destaque, um levantamento que aponta que as audiências de custódia liberam quase metade dos criminosos que foram presos. Não é surpresa para a gente que trata disso há bastante tempo, né, Mota? Você, inclusive, já trouxe muitos dados em relação às audiências de custódia, só que nós não tínhamos esse número global, que é impressionante, né? Quando a gente
olha as dificuldades que nós temos em relação à segurança pública, o esforço que é feito pelos policiais e o entendimento de parte da justiça que acaba liberando aqueles que foram detidos cometendo crimes. Mota. A gente já fala sobre isso há muito tempo, né? A audiência de custódia, ela foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça com uma canetada baseada em uma interpretação distorcida de um pacto que o Brasil assinou, o Pacto de San José da Costa Rica. É o mesmo pacto que criou a Corte Interamericana de Direitos Humanos, só para situar as pessoas. Esse pacto tem lá uma cláusula que diz o seguinte: ela exige que o réu seja levado diante de um juiz em um prazo razoável. Só isso. Ela não diz o que tem que acontecer, ela não diz qual é a finalidade dessa ida ao juiz. Então, isso poderia acontecer, por exemplo, na primeira audiência do processo. Por que não? Já aproveita que você está com pressa de levar o réu ao juiz, chama também a vítima, chama todo mundo e faz a primeira audiência do processo. O que o Brasil fez foi pegar essa cláusula e criar esse monstrengo chamado audiência de custódia, que é um serviço de atendimento ao consumidor para o bandido. Desculpe a sinceridade, mas essa é a realidade. A vítima não está presente, vocês sabiam disso? Você sofre um crime, o bandido no dia seguinte vai falar com o juiz, mas você não está lá. E olha, nem falam de você, porque não se fala do crime na audiência de custódia. Vocês sabiam que os policiais que estão presentes na audiência de custódia não podem falar? Só quem fala é o juiz e o criminoso. O principal objetivo da audiência de custódia é verificar o bem-estar do criminoso. O senhor está sendo bem tratado? O senhor comeu desde que foi preso? Por que o senhor está sem camisa? Imagina, um sujeito que é preso sem camisa, a polícia agora tem que ter um setor de vestuário, porque pode dar problema levar o preso sem camisa. E aí a gente ouve esse dado: 50% dos criminosos presos pela polícia são soltos nas audiências de custódia. Aliás, a gente já tinha ouvido do próprio ministro da Justiça, tá? Ele disse com orgulho, o dado que ele mencionou foi um pouco menor, né? E, se não me engano, ele disse que eram 40% desde que a audiência foi criada. Vocês imaginam o que deve sentir um policial quando escuta isso? Olha, esse bandido que você acabou de prender, ele tem 40% de chance de ser solto amanhã. E aí é natural que as pessoas se perguntem, diante disso, não seria melhor logo acabar com a polícia e acabar com as prisões? Seria, claro. É aí que entram o SUS da Segurança Pública e o Plano Pena Justa. Programas Pingos nos Is, notícia em destaque: audiências de custódia soltam quase metade dos presos, levantamento realizado. Você, Dávila, aqui a gente pode atribuir esse cenário de quase metade dos presos liberado após as audiências de custódia a uma cultura do desencarceramento, a um entendimento da justiça de que as prisões seriam ilegais. O que a gente precisa considerar? Quais aspectos justificariam um índice tão alto de criminosos liberados após a audiência de custódia? Bom, o primeiro é que o número de furtos e roubo cresce no país porque o crime vale a pena. Num país que existe impunidade, vale a pena. Essa manchete, hoje deve estar fazendo um monte de gente que estava na dúvida se entrar no crime, agora vai entrar. Olha que maravilha. Pô, metade da turma vai embora na audiência de custódia. Olha, vale a pena. Se eu roubar um celular, usar uma arma de plástico, ainda que é de mentirinha, ninguém sabe à noite se aquela arma é verdadeira ou não, roubei o celular, chega lá na audiência de custódia, não, olha aqui, eu peguei a arma do meu irmãozinho para fazer isso aqui, a mulher fala, vai embora, tchau. Bom, e nisso ele volta para a rua e vai assaltar. Não é à toa que tem pessoas que passam por essa audiência dezenas de vezes e nunca acaba sendo preso. Então, primeira coisa, é o maior incentivo ao crime. Segunda coisa, parece um argumento sociológico, né? Assim, as prisões estão superlotadas, então a gente não vai pegar qualquer um e botar na cadeia, vamos ficar soltando o máximo de gente e só deixar aqueles de alta periculosidade presos. Então é uma deturpação completamente do papel do Estado. O que é o papel principal do Estado? É manter a ordem, é garantir a segurança.
é fazer com que o cidadão de bem possa sair à rua, possa levar o seu filho à escola e não vai ser roubado, assaltado ou morto, como é o caso do ciclista recentemente aqui. Por isso, é uma vergonha, nós devíamos nos envergonhar de um projeto desse, nós devíamos nos unir como sociedade para abolir uma excrescência dessa, que estimula o crime, aumenta a insegurança na cidade e trata criminoso como vítima da sociedade. Estamos na contramão, Caniato, do que dizem os dados e as evidências em segurança pública. Pois é, o Mota lembrou, viu, delegado Palumbo, dessa manifestação do então ministro da Suprema Corte em relação à situação que envolve o sistema carcerário brasileiro, e ele disse em uma palestra que era necessário que o país caminhasse num sentido de desencarceramento. E aí a gente encontra com essa defesa de muitos juristas justamente o ponto mais sensível e a reclamação recorrente que a gente escuta de policiais, né? Que sempre, a cada entrevista, a cada situação em que é colocada à prova a eficiência ou não da polícia, há muitos agentes que falam, bom, já prendi 7, 8, 10, 12, 15 vezes o mesmo bandido. E a gente entende que há um limite, né, para a gente cobrar a eficiência da polícia quando um outro poder tem um entendimento completamente diferente de quais são as dificuldades e os objetivos da nossa nação, do Estado brasileiro, e aí caminha no sentido contrário, né? Aí é difícil resolver os problemas. Aí fica quase impossível, né? Por isso que a polícia enxuga gelo. É muito fácil a gente dar uma declaração dessa quando a gente anda com um carro blindado e cercado por 10 seguranças. Aí fica tranquilo, vamos soltar todo mundo enquanto a população fica presa. Agora vamos perguntar para uma pessoa simples que vai lá e pega o seu ônibus 5 horas da manhã, que tem o seu celular furtado, que aliás ele parcelou ou ela parcelou em 10 vezes. Como ela se sente sabendo que aquele bandido que levou o seu celular, que nunca mais foi recuperado, passou por uma audiência de custódia e saiu em menos de 24 horas. E não é só crime assim não de batedor de carteira. Tivemos casos aqui em que o motorista, né, aliás um traficante que estava transportando 800 quilos de maconha, como ele era primário, ele foi solto na audiência de custódia. Só que só tem um detalhe. Ele falou em depoimento que já tinha mais 4 ou 5 viagens agendadas. Ou seja, olha, eu não fico preso, então eu vou lá fazer a minha viagem, porque o risco de eu ser pego é muito pequeno e vou ganhar meu dinheiro como traficante, porque ele é um traficante. E aí, quando esses presos vão para uma audiência de custódia, a gente vê casos absurdos, como já relatado aqui diversas vezes, onde uma juíza perguntou se o ar-condicionado estava muito gelado e mandou um funcionário público oferecer um casaco. Não somente isso, mas também um cafezinho. Numa outra audiência, um magistrado que estava lá no conforto do seu gabinete, tranquilo, cercados de segurança do lado de fora, pediu para desalgemar os presos. E aí o policial penal ainda alegou: juiz, excelência, eu estou sozinho na sala, tem 3 presos aqui, não dá para eu desalgemar. E ele, mesmo assim, ordenou que se soltasse os presos. Isso é absurdo, isso é um desprestígio. Eu tenho até um projeto de lei, Caniato, que diz o seguinte: se o magistrado quiser tirar a algema do preso, ele vai responder pelos atos do preso. Ele vai responder por facilitação de fuga e por tudo que o preso fizer. Porque não é justo você deixar nas costas de um policial penal que ganha 4, 5 mil reais, enquanto o juiz no seu gabinete ganha 40, fica ditando regra, sem saber como que é lidar com preço. Eu já trabalhei em cadeias, eu sei o tanto que é difícil. E lá, eles não ficam como ele fica na audiência de custódia, com as mãos para trás, falando sim senhor, não senhor, com aquela cara de borocochô que caiu da mudança. Não, quando eles estão na rua ou dentro da cadeia, são verdadeiros demônios. Mas infelizmente a maioria dos magistrados, promotores, inclusive delegados, não tem a mínima noção do que é o crime na rua, Caniato. Pois é, delegado Palumbo fala que há instituições, figuras, lideranças que não têm a menor noção, né, do que é necessário, do que é prioridade. E, Mota, essa maneira tão diferente
das instituições, das lideranças, de enxergarem o que é importante, o que é prioridade. O Dávila bem destacou, a população presa em casa, né? A população clama por segurança, não aguenta mais. Investe um dinheirinho para comprar um celular, o celular muitas vezes um item fundamental para o trabalho, está no ponto de ônibus esperando o transporte público, vem um camarada de motocicleta, aponta o revólver, leva aquele celular que a pessoa comprou a prestação, pagou 4, 5, 6 mil reais, uma situação difícil. Então, o que é prioridade? Pensar na melhor maneira para que o preso tenha bem-estar dentro da penitenciária. Daí eu me lembro do plano Pena Justa, né, que visa, inclusive, melhorar as condições dos detentos nas penitenciárias brasileiras. Você também mencionou a PEC da Segurança Pública, o SUS da Segurança Pública. Há uma completa assimetria, né, sobre o que é importante para a população, o que clama a população e o que os atuais dirigentes do país entendem como importante, necessário. Eu conversava exatamente sobre isso hoje com o Rodrigo Pimentel, Canhato. A gente estava falando sobre como é inacreditável a obsessão da esquerda hoje em dia com bandidos. E parece que já houve uma época em que a esquerda dizia defender os trabalhadores. Hoje, um trabalhador que é vítima de um bandido não tem a quem recorrer. O bandido que assalta um cidadão na rua, esse bandido já foi preso inúmeras vezes pelo mesmo crime. E ele sabe que logo estará de volta às ruas. Andréa Leonel é mãe de Rafael. Rafael foi baleado 2 vezes nas costas pelos mesmos criminosos que assassinaram o ciclista Victor Medrado. Depois de baleado, Rafael caiu na rua e foi atropelado. Ele foi levado para um hospital e, graças a Deus, ele sobreviveu. A mãe de Rafael, Andréa, escreveu um artigo contando o que aconteceu, que ela termina assim: no mesmo dia em que meu filho foi baleado 2 vezes e atropelado, foi lançado o programa Pena Justa, aquele que busca a dignidade da pessoa presa e a dignidade das vítimas. Meu filho foi salvo, resgatado de forma impecável, socorrido rapidamente e está vivo. Mas como podemos seguir sem medo? Estou descrente do Estado, da política pública, desse universo político unilateral, superficial, raso, descrente de sermos um dia uma sociedade justa e segura. Pois é, a gente segue acompanhando esses números e atualizações acerca das audiências de custódia em todo o Brasil.